Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, já acompanhe o vídeo com o conteúdo, assim com auxílio do livro didático de vocês, para ter aí a base de todo o conhecimento no qual foi construído o vídeo. Depois, vocês têm atividades sobre o conteúdo em seguida. Então, não deixem aí de fazer a atividade proposta. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos ou bora para a aula de ciências? Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. E a gente vai dando sequência ao conteúdo iniciado na semana passada. E aí, a gente vai verificar uma parte do livro de vocês, iniciado na página 166, que traz uma pegada histórica, que é o De Olho no Legado, que vai tratar aí sobre o conceito das unidades de conservação que surgiu tanto no mundo como no Brasil. E esse conceito, tal como a gente entende hoje, surgiu a partir da criação do Parque Nacional de Yellowstone por volta de 1872 nos Estados Unidos. Nesse momento foi iniciada a valorização dos espaços naturais, que era entendido como ilhas, que tinham um grande valor cênico e que era um espaço no qual o ser humano ele podia vir a contemplar a natureza, como também nesse ambiente conseguir buscar e encontrar a paz espiritual. E outros motivos que levaram à criação desse parque foram também a questão da preservação de atributos cênicos, o processo histórico e o potencial que esse espaço tinha para momentos de lazer. No Brasil, a ideia da criação de unidades de conservação teve iniciativa no ano de 1876, mas para que de fato tenha sido criado foi no ano de 1937. E nesse contexto, a gente pode citar o Parque Nacional do Iguaçu, que vem gerando renda a partir do turismo, aliada à conservação. Então, a gente tem aí uma ideia do quão é importante as unidades de conservação, né? Da gente não prejudicar a biodiversidade e, de alguma maneira, ter um retorno financeiro a partir de atividades turísticas, como também de lazer, de cultura, que a gente acaba adquirindo nesses espaços sem necessitar intervir e prejudicar ele. Aqui a gente tem uma relação que a gente pode fazer entre as unidades de conservação e, em especial, com as terras indígenas, que são áreas delimitadas que têm uma necessidade de proteção ambiental por conta de ser desses povos indígenas. Que essas terras utilizadas por eles vai servir para atividades produtivas, é imprescindível para eles no aspecto de preservar os recursos naturais que são necessários para o bem-estar e necessário para a reprodução física e cultural. E aí a gente destaca o quão é importante, né, as terras indígenas, porque prevalece a sobrevivência desses povos, mantendo também a sua cultura. Porque se a gente for analisar a partir do mapa, as terras indígenas, elas acabam tendo uma porcentagem quanto à proteção da biodiversidade local. E isso faz com que não haja desmatamento, como também exploração dos recursos da terra do nosso país.
E a gente tem uma questão também a analisar e refletir sobre a necessidade que a população acaba colocando sobre o crescimento das cidades, dos centros urbanos, que na medida que vai crescendo, vai invadindo esse espaço, essas terras indígenas. Por isso que hoje existe uma constante luta desses povos para permanecer em suas terras e necessitarem da demarcação desses espaços, porque cada vez mais nós ficamos querendo intervir nesse espaço que acaba sendo preservado pelos povos indígenas. Então, a gente teria que colocar aí na balança e pesar o que é mais importante, porque se a gente não intervém no espaço das terras indígenas, a gente acaba preservando o meio natural. A gente não desmata e mantém os recursos da terra. Então, se a gente acaba querendo invadir, a gente pode cessar, né, com esse espaço natural desses povos, assim também fazer com que não sobreviva mais esses povos e seu meio cultural. Então, a gente tem que buscar saídas que façam com que prevaleça e que ainda faça colocar no papel ou retirar dele também o que é de direito desses povos. Quando a gente usa o conceito aí de mosaico para as unidades de conservação, o que a gente pode compreender? Primeiro, o que é um mosaico? O mosaico é aquela atividade que a gente geralmente faz em artes, que a gente pega peças, pequenas peçazinhas de alguns materiais e monta determinado desenho. Então, quando a gente traz esse conceito de mosaico relacionado às unidades de conservação, a gente pode compreender de que maneira que as unidades de conservação não vão ser tidas como algo isolado. Elas não vão ser uma ilha isolada, sozinha, que o que for traçado para ela não pode ser interligado às outras unidades de conservação. Não é esse o objetivo traçado a partir do mosaico, da ideia do mosaico. A ideia do mosaico é interligar as unidades de conservação, por exemplo, de determinada área. Existe aí uma gestão, pessoas que vão estar buscando traçar metas e objetivos diante das unidades de conservação que sejam comuns. E para isso é necessário também ter a capacidade de ouvir, de estar ali dentro, ouvindo as pessoas para ver as necessidades delas. Mas antes de a gente falar disso, né, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, ainda nesse conteúdo, a gente vai perceber que essa ideia do mosaico é simplesmente contemplar as diferentes unidades de conservação de uma área, de maneira que elas se integrem, uma encaixe uma na outra, ou seja, os objetivos de uma se contemple nos objetivos da outra. E aí idealiza o que a gente chama de mosaico. Os corredores ecológicos é uma forma de manter o que a gente chama de fluxo gênico, que a gente tem que antes relembrar o que é população, o que é comunidade biológica. A gente vai ter um organismo. Quando eu falo em um organismo, eu estou falando de um ser vivo de determinada espécie sozinho em uma área. Quando a gente tem um conjunto de indivíduos da mesma espécie em uma área natural, a gente pode chamar de população. Quando a gente tem uma área com várias populações diferentes de indivíduos, por exemplo, o ser humano, eu sozinha, aqui,
eu sou um organismo. Mas quando eu estou em sala de aula com vocês, a gente forma o que seria um exemplo de população, já que a gente forma um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Agora, quando a gente vai para a natureza e a gente vê que está nossa espécie, conjunto de indivíduos da nossa espécie, assim como anfíbios, um conjunto de anfíbios, de insetos, de plantas, de vegetais, a gente vai ter o que a gente chama de comunidade biológica. E aí, a gente vai para a compreensão melhor do que são os corredores ecológicos, que é uma forma de conectar algumas áreas de conservação para preservar a biodiversidade e garantir também que a biodiversidade se mantenha. Então, a solução seria interligar áreas ou fragmentos de áreas, mesmo que ali tenha tido alguma ação, intervenção humana, por meio de atividade de agricultura, de madeireira, construção de estradas. Mesmo diante disso, é buscado fazer interligação, como vocês estão vendo aí na imagem, com as setinhas, buscando interligar uma área a outra, para que assim mantenha a biodiversidade. E isso vai garantir a partir do que a gente chama de fluxo gênico, porque faz com que, por exemplo, os indivíduos de uma população, eles acabem não ficando isolados ali, eles acabem se integrando com outros seres vivos de outra área. E isso permite que aconteça o fluxo gênico, o fluxo genético, a variabilidade genética, né, que vai formando indivíduos com caracteres diferentes. E assim não vai fazer com que haja extinção, tendo apenas indivíduos com uma característica específica daquela espécie. Quando a gente tem a variabilidade genética, a gente acaba permitindo que a biodiversidade ela fique em manutenção, ela não deixe de existir. Então, os corredores ecológicos se tornam importantes nessa perspectiva de interligar áreas que podem ter sofrido a intervenção humana, mas que os seres vivos que estão ali acabem passando por esse processo de reprodução do tipo sexuada, que vai garantindo a manutenção das espécies com características diferentes e, como a gente sabe, o meio acaba selecionando o que é mais apto. Então, vamos imaginar que uma espécie de ser vivo que está no ambiente, sem que haja esse fluxo gênico, né? Esse fluxo gênico de genética, que se não houvesse isso, determinada espécie, com algum fator do ambiente não viesse a se adaptar, ele vinha a entrar em extinção. Mas como ocorre essa variabilidade genética, permite assim acontecer a mudança de algum caractere que faz com que aquele outro ser vivo da mesma espécie possa continuar, por ele estar mais apto ao ambiente. E aí, quando a gente fala nas unidades de conservação, a gente também tem que ver a importância do diálogo e da participação popular quando vai implantar essas unidades de conservação em determinada área. As unidades de conservação, elas vão ser áreas que vão ser naturais, são áreas naturais protegidas, que vai apresentar mecanismos para a conservação da biodiversidade, que não vai impactar na flora e na fauna dessa região protegida. Mas a gente não pode esquecer que dentro dessas áreas pode haver comunidades ou dentro dela ou na área próxima aonde vai ser instalado a unidade de conservação. E aí existe uma preocupação com relação quando vai ser implantado
essas unidades de conservação, porque não pode ignorar nem desrespeitar essas comunidades. Eles têm que ser ouvidos, né? Eles precisam mostrar os interesses, os anseios que eles têm. E dentro dessas comunidades, vai ter pessoas com vários níveis de escolaridade, né? Pessoas que possivelmente vão ter um nível superior, mas outras que não tiveram a oportunidade de ser alfabetizadas. Então, tem que ser buscado um diálogo que chegue, por exemplo, à informação do que é a unidade de conservação, qual a importância para todos, e assim também ouvir o que eles tendem a falar sobre o que acham sobre a instalação dessa unidade de conservação na área que eles estão a habitar. Então, é importante, antes de mais nada, para não gerar conflitos, ser ouvido, né, escutar essas pessoas que estão dentro dessas comunidades. A biopirataria e a biodiversidade são termos que se relacionam. Então, é importante a gente frisar, por exemplo, a questão da biodiversidade do nosso país, do Brasil. Aqui a gente temos um ouro que ainda está sendo conhecido, ou seja, esse ouro ainda não está sobre o nosso conhecimento. Por quê? Porque de todas as espécies que a gente tem de fauna e flora existente nos biomas brasileiros, a gente só tem 11% deles catalogados. Ou seja, o restante dessa porcentagem, né, para completar aí, necessita ainda ser descobertos. E a biopirataria é algo que intervém na biodiversidade, que tem um uso de práticas de outros países de maneira ilegal. É como, por exemplo, a gente pode destacar, é como tivéssemos uma determinada espécie de planta no na nossa caatinga, no bioma caatinga, aqui no Brasil, que essa planta ela tivesse utilidade, um efeito curativo no câncer. E aí essa planta descoberta fosse levada para fora daqui e fosse patenteada, né? Ela fosse registrada, patenteada, como sendo de outro lugar que não fosse daqui. Que aí caberia ao país que fez a patente ser tida como o dono proprietário exclusivo daquela planta daquele país. Por exemplo, o que aconteceu com o cupuaçu? O cupuaçu é uma planta nativa da região Amazônia e ele foi alvo de disputa entre o Brasil e o Japão, porque o Japão ele patenteou o nome cupuaçu, né? Ele patenteou como fosse dele, mas é nosso. E isso foi motivo de disputa legal, né, estabelecida por lei, para que o Brasil ele não fosse prejudicado sobre isso. Porque que se no Brasil a gente tem a fruta, né, uma planta nativa, daqui como é que o Japão acaba patenteando o nome? Ele ia ganhar bens em cima de algo que não era dele, né? Ele ia ganhar lucros, ia ter lucros sobre algo que é do Brasil. Então, a biopirataria é algo que a gente pode considerar ilegal, que se dá a partir de questões de tomar posse daquilo que não é dele, né? De retirar algo que é de um país, ter vantagem em torno dele para si. Bom, turma, quando a gente fala em biopirataria e biodiversidade, a gente tem que compreender esses termos, né?
O Brasil, ele conta com um ouro que precisa ser descoberto ainda, porque dentro dos biomas que a gente possui, apenas 11% da flora e fauna foram catalogados. Então, quando a gente relaciona a biopirataria é o quê? A gente tem uma grande biodiversidade que faz parte do nosso país. E alguns países podem querer tomar posse do que é nosso. A partir do momento que um país ele tenta tirar proveito de algo que não é dele, ele está tendo uma prática de biopirataria, ou seja, retirando vantagem sobre a vida ou o nome de um ser vivo de outro país. Vamos imaginar que na região aqui do Nordeste tenha sido descoberto uma planta nativa que tem um efeito curativo sobre o câncer. E nos Estados Unidos, um cientista toma conhecimento dessa planta e patenteia, né? Ele patenteia, ele registra, toma a patente dela como fosse dele, do país de lá, dos Estados Unidos. Então, o Brasil ele vai ser prejudicado, por quê? Porque ele não patenteou, ele não registrou como algo exclusivo dele. Então, que vai ter os lucros, que vai ter todo o nome repercutido, vai ser os Estados Unidos como aquele que desvendou, que descobriu. Por exemplo, o que aconteceu, por exemplo, com o cupuaçu? O cupuaçu é uma planta nativa da região amazônica e foi registrada, né, como uma patente. A marca foi colocada como uma marca no Japão. E o Brasil, a partir do momento que teve conhecimento sobre isso, tentou de maneira legal tomar o que era dele de direito, o nome cupuaçu, porque a marca cupuaçu, o nome cupuaçu é de origem indígena e faz parte do nosso país. Então, não tinha por que o Japão estar tendo lucros sobre isso. E nesse aspecto, a gente percebe que não é só apenas do exemplo que eu citei para vocês, da planta que pode ter que viesse a ser descoberta aqui na Caatinga e levado para os Estados Unidos, nem com cupuaçu, mas se trata de aspectos de vegetais, como também animais, que alguns países podem tentar tirar proveito. E aí a gente necessita ter medidas de fiscalização para evitar a exploração ilegal dos nossos recursos e também fazer com que haja uma forma de evitar os danos de perca de biodiversidade, como também desequilíbrio ecológico, prejuízos também socioeconômicos que vai afetar negativamente o desenvolvimento de pesquisas científicas, como também tecnológica nacional. Então, tudo isso por trás da prática da biopirataria. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Que pesquise mais sobre os termos que estão nos slides que foi apresentado, para vocês tomarem mais a forma do conhecimento de vocês, tá certo? As dúvidas anotem e qualquer coisa pode me procurar que eu estou disponível. Então, se cuidem e não esqueça de fazer a atividade proposta, que a próxima semana eu vou estar cobrando todas elas de vocês.